Eu sou o Thiago Negro e hoje eu separei para vocês 64 dicas sobre o Tesouro Direto para você investir melhor. Então vamos lá? A primeira delas é o seguinte: Tesouro Direto é o investimento mais conservador do Brasil. Com uma curiosidade para você, o investimento mais conservador do mundo é o Tesouro Direto dos Estados Unidos, que é o conhecido Treasury do Tesouro norte-americano, né? No Brasil, o Tesouro Direto, teoricamente, é a aplicação que você mais pode ter sem se preocupar. Segunda dica: o Tesouro Direto rende mais que a poupança. A poupança tem rendido em média mais ou menos 7,5, 8% ao ano. O Tesouro Direto, que é uma plataforma, te permite investir em títulos públicos. E um desses títulos públicos, que é o mais conservador, que é o Tesouro Selic, rende próximo dos 14, 15, 13%, vai depender de quanto a taxa de juros está rendendo no ano. Terceira dica: o Tesouro Direto ele é acessível. Com apenas R$ 30 você consegue investir no Tesouro Direto. Então esquece aquela verdade que você conhece no banco, de precisar ter R$ 1 milhão, dois, enfim, para você poder acessar um bom produto. O Tesouro Direto é acessível para quase todo mundo. Terceira dica: o Tesouro Direto ele é acessível. Com apenas R$ 30 você consegue investir no Tesouro Direto. Então esquece aquela verdade que você conhece no banco, de precisar ter R$ 1 milhão, dois, enfim, para você poder acessar um bom produto. O Tesouro Direto é acessível para quase todo mundo. Quarta dica: ele é variado. Dentro dessa plataforma do Tesouro, você pode investir como você bem entender. Você tem acesso a várias estratégias diferentes. Quinta dica: você tem liquidez. No Tesouro Direto, antigamente você podia movimentar, você podia resgatar só nas quartas-feiras. Hoje você pode resgatar todo dia. Então você tem uma liquidez quase que imediata. Esse é outro grande benefício do Tesouro. Sexta dica: ele é transferível. O que é ser transferível? Se você tem um título público através de um banco A, se por acaso um banco B te oferecer mais benefícios ou você quiser começar um relacionamento com essa outra instituição, você pode simplesmente transferir esses seus títulos que estão no banco A para o banco B. Eu falei só para facilitar o conceito de banco, na verdade é através da corretora do banco, tá? Mas você pode transferir para onde você se sentir mais confortável. Sétima dica: ele é democrático. Você não precisa de muitas coisas para você investir no Tesouro. Você precisa ter um CPF, uma conta bancária e documentos com foto. Em qualquer instituição você vai conseguir abrir uma conta com isso e vai conseguir aplicar da forma que você bem entender. Oitava dica: é muito fácil você investir diretamente. Você tem 3 formas de investir. Você pode investir direto pelo seu banco. O seu banco pode comprar para você títulos públicos através da corretora. Você pode comprar títulos públicos através da plataforma do Tesouro Direto via banco, em que o banco pode fazer isso para você, ou você mesmo pode fazer isso pela plataforma do Tesouro Direto. Você tem 3 formas de investir no Tesouro. Nona dica: a taxa de administração é pequena. Quando você vai investir em um fundo de investimentos DI, você costuma pagar taxas muito altas. No Tesouro, você vai pagar só 0,3%, certo? Que vai ser a taxa CBLC, e você vai pagar a taxa do agente de custódia. Se você fizer a conta, você vai perceber que essas taxas são muito menores do que quase todos os investimentos que você tem disponíveis no banco. Décima dica: cada título te ajuda a atingir um objetivo. Se você escolher um Tesouro Selic, por exemplo, você vai poder remunerar o seu capital e ter um dinheiro investido com grande liquidez. Se você quiser investir seu dinheiro reajustando o seu patrimônio pela inflação, você vai investir em um Tesouro Inflação, por exemplo. Então, cada título do Tesouro te ajuda a atingir um objetivo. E é você mesmo que vai escolher o que faz mais sentido para você. Dica 11. Existem alguns títulos que rendem uma taxa próxima da taxa Selic. Sabe a taxa básica de juros? Aquela que a gente vê que sobe bastante, depois cai, etc. É difícil você achar um investimento que realmente acompanhe esse benchmark. No Tesouro, você tem um título chamado Tesouro Selic.
ele acompanha praticamente 100% do rendimento da Selic. Dica 12. Seus investimentos podem ser pré-fixados. Então você pode simplesmente pegar uma taxa que está muito atrativa para você, você entra na plataforma do Tesouro e você vai escolher esse título para investir. Quando você investir nesse título, você vai garantir essa mesma rentabilidade até o vencimento. E você não vai ter nenhum susto se você esperar até o final. Dica 13. A taxa no Brasil é uma das maiores taxas de juros no mundo. Então não adianta nada você investir em algo que não acompanhe o tamanho da taxa de juros. No Tesouro você consegue investir realmente em investimentos que acompanham o rendimento dessas altas taxas históricas que a gente tem no Brasil. Dica 15. A tabela de imposto é regressiva. Isso significa que, se você ficar mais tempo investindo, seu imposto vai ser menor. Se você investir entre 0 e 6 meses, ou seja, se você for resgatar a sua aplicação dentro de um período de 0 e 6 meses, você vai pagar 22,5% de imposto. Se você for resgatar seu investimento entre 6 e 12 meses, você vai pagar 20%. Se você for resgatar entre 12 meses e 24 meses, você vai pagar 17,5%. E se você segurar seu investimento por mais de 2 anos, você vai pagar 15% de imposto de renda, que é a menor alíquota possível dentro da tabela regressiva. Dica 16. O imposto de renda é pago apenas no resgate. Pode parecer óbvio, mas tem muita aplicação que você tem hoje, como fundos de investimentos, em que você paga o imposto de renda semestralmente, independente de você resgatar ou não. Inclusive, você pode ter até títulos que têm vencimentos entre 1 e 2 anos, que toda vez que ele vence, você paga imposto de renda. Como no Tesouro você costuma pegar algum título com um vencimento mais longo, você não vai precisar pagar imposto antes desse prazo. Dica 17. Alguns títulos pagam juros semestrais, ou seja, você pode optar. Tem título que simplesmente rende normalmente, igual você está acostumado, e tem título que, além de ele render ou ele ajustar através de algum indexador, ele também paga juros semestrais na sua conta. Isso é ótimo caso você precise de alguma liquidez ou algum fluxo caindo na sua conta. Dica 18. Alguns títulos pagam juros sobre juros. Isso daqui talvez você já esteja acostumado de certa forma, mas quando um título rende e você não resgata ou não é obrigado a resgatar e ele rende novamente, ele está rendendo juros sobre juros. Quando você pega um título com um vencimento muito longo, isso daqui potencializa bastante. Então Einstein, inclusive, já até disse uma frase em que os juros compostos são a força mais forte do universo. Dica 19. Você pode tornar do Tesouro Direto um dos investimentos mais agressivos que existem, se comparando até a ações. Você pode especular no Tesouro Direto. Essa é a dica 19. Se você acha que a taxa de juros vai cair pra caramba, é só você pré-fixar o seu investimento. Porque no Tesouro, se você for resgatar antes do vencimento, você pode ter uma oscilação positiva ou negativa. Se você apostar na direção certa, você pode acabar falando de 30%, 40% de rentabilidade no ano. Assim como isso daqui pode acontecer também para o outro lado. Mas se você tiver a informação correta e fizer a sua análise muito bem, as chances são muito altas de você realmente tirar o maior proveito disso tudo. Dica 20. Os títulos são os mesmos em todas as instituições financeiras. Então, você não precisa abrir conta em outro banco para você aplicar nos mesmos títulos que você já iria acessar através do seu. O que pode variar é o custo, mas os títulos disponíveis são sempre os mesmos, porque quem oferece isso não é o seu banco. Você tem uma série de títulos disponíveis na plataforma do Tesouro, emitidos, e você pode escolher o que faz mais sentido para você, tá bom? Dica 21. Você pode comprar títulos fracionados. Quando você vai investir, você não investe R$1.000, 10 mil, 100 mil reais. Você compra unidades de título. Então, para você investir em um título que paga 15% ao ano, você vai comprar lotes de R$1.000, por exemplo. Você precisaria então de lotes de R$1.000 para você comprar equivalente a títulos. Só que no Tesouro, essa é a grande dica, você pode comprar títulos fracionados. Você pode comprar até 1% de um título. Isso daqui torna ele muito acessível para qualquer investidor
E não só para qualquer investidor, mas também para aquele investidor que tem bastante patrimônio, mas às vezes tem sobras de caixa. E muitas vezes é difícil você achar algum lugar bom para você alocar uma quantia de recursos menor. No Tesouro, você consegue fazer isso. Dica 22. Você pode ganhar acima da média se você vender o seu título na hora certa. Deixa eu me fazer mais claro. Se você investir e segurar até o vencimento, você vai ter um rendimento que muitas vezes você já espera se você tiver investido em um título pré-fixado. Mas se você tirar antes, você pode ter um ganho muito acima da média, tá? E não só isso, você precisa sempre analisar a sua carteira e acompanhar o rendimento disso tudo. Porque durante o período de acumulação desse recurso, você vai ter muitas brechas, provavelmente, para você sair antecipadamente do seu título em uma posição favorável. Dica 23. Pode ser mais vantajoso do que fundos. Os fundos, muitas vezes, o que eles fazem? Eles são, na verdade, veículos que te possibilitam investir em alguma coisa, né? Então, o gestor do fundo pega o seu dinheiro e de mais vários investidores, agrupa dentro de um fundo, investe em uma carteira de ativos e te cobra uma taxa de administração por isso. Mas muitas vezes a carteira de ativos que ele acessa, ou seja, aonde o fundo investe, é em títulos públicos. E você mesmo pode, ao invés de investir em um fundo e pagar a taxa de administração, você pode investir diretamente e você pode economizar essa taxa de administração. Além disso, você tem várias outras vantagens que você não tem no fundo e justamente por isso você pode ter uma rentabilidade maior do que a de fundos. Dica 24. O tesouro pode ser usado para atingir objetivos. Para você ter uma noção mais exata, no Tesouro, quando você abre a plataforma, você tem uma série de vencimentos. Você tem vencimentos desde 2016, 2017 até 2050. Então, se você tiver algum objetivo de comprar um imóvel em 5 anos, por exemplo, você pode fazer conta e você pode investir para um vencimento em 5 anos. Se você estiver querendo investir para a faculdade do seu filho e faltam 10 anos, é só você investir com vencimento em 10 anos. E aí, facilmente, se você calcular o valor correto que você precisa ter e que você precisa aportar, você vai chegar no resultado sem susto nenhum. Dica 25. O tesouro pode ser usado para aposentadoria. Então imagine que tem duas grandes fases, né? A primeira fase em que você vai acumular todo esse patrimônio e vai fazer esse patrimônio render, e você pode usar o tesouro para isso, investindo em títulos pré-fixados, mesclando com Selic e tudo mais. E quando você precisar, quando você se aposentar e você precisar dessa renda, você pode investir em títulos que pagam cupons semestrais. E aí você pode começar a receber esse fluxo. Então o tesouro pode ser usado para a sua aposentadoria também. Dica 26. Os títulos ligados à inflação no tesouro podem render mais do que os fundos ligados à inflação. Geralmente, os fundos ligados à inflação, eles investem em títulos com vencimento médio de 5 anos. Só que se você não precisar de um investimento para 5 anos e estiver pensando em mais, estiver pensando em 10, 20, 30 anos, você mesmo pode investir no Tesouro Direto e não vai se preocupar em ser diluído caso outros cotistas comprem novas cotas e também não vai se preocupar em um título com vencimento tão curto. Dica 27. Você consegue negociar todos os seus títulos também aos finais de semana. Que investimento te possibilita fazer isso? Dica 28. Sabe quando você investe em um CDB ou em alguma coisa no banco e tem um prazo de vencimento? É muito difícil ou quase impossível você resgatar isso antes. Mas no Tesouro, mesmo quando você escolhe um vencimento, você pode resgatar antes. Óbvio, se isso acontecer, você pode ter um ágio ou deságio. Mas aí é melhor você estudar um pouquinho mais sobre isso, que é um assunto simples de dominar, mas mais para você estar ciente mesmo. Dica 29. O risco do Tesouro é realmente baixo. O risco de crédito dele é praticamente nulo. O risco de crédito tem a ver com ele não conseguir te pagar, né? E isso daí tem a ver com ele não ter dinheiro para te pagar. Mas, na pior das hipóteses, o Tesouro tem sempre em seu poder a emissão de moeda. Então ele pode emitir moeda e te pagar. O grande problema se ele fizer isso é que ele vai gerar uma grande desordem econômica, inflação e tudo mais. Porém, ele vai te pagar. Então é muito difícil que você não receba o seu dinheiro quando você emprestar para o governo. Dica 30. O horário de negociação é muito amplo.
Você pode negociar os títulos desde as 9 da manhã até as 5 horas da manhã. Então você pode negociar fora do horário útil, que geralmente é onde a gente está mais acostumado a movimentar nosso patrimônio. Dica 31. Você pode programar os seus investimentos. Então você pode programar os seus reinvestimentos e você pode programar todas as vezes que você quer investir. Então se você quer investir todo dia 15, simplesmente você vai poder investir todo dia 15 e vai debitar dessa conta. Se você quer reinvestir os juros, você pode também deixar isso programado. Então você não precisa estar lá no momento exato. É só deixar programado e agendar tudo certinho. Dica 32. Você pode pesquisar a melhor taxa de custódia para você. Então, ao invés de ficar entrando em site de corretora por corretora, é só você entrar no site direto do Tesouro, que eu até vou deixar aqui na descrição, e lá você consegue ver um ranking de agentes de custódia. Geralmente, o que você deve fazer é procurar o que cobra menos taxa de custódia. Mas também você tem que tomar cuidado, porque muitas vezes as corretoras não cobram taxa de custódia e a ideia é captar o seu recurso sem dar muita coisa em troca, para que em algum momento elas comecem a realmente cobrar e monetizar a sua conta na corretora. Então busque uma corretora que, além de custos muito baixos, também ofereça serviços. Dica 34. Os títulos do Tesouro podem ser usados como garantia para você operar BMF e Bovespa. Tá? Então, quando você quer fazer alguma operação estruturada, um long and short ou até alguma coisa mais avançada, você pode deixar esse dinheiro em garantia, rendendo em títulos do Tesouro. Dica 35. Todas as transações são feitas pela internet. Então você nunca vai precisar ir em algum lugar físico. Você, depois de ter tudo aberto, tudo certo, você pode fazer TED, você pode comprar, vender e negociar tudo online. Dica 36. Esses títulos, diferente do que dizem, você também pode comprá-los pela pessoa jurídica. O Tesouro Direto ele é acessível apenas para a pessoa física, mas você nunca pode esquecer que o Tesouro é uma plataforma que te permite comprar títulos públicos. Quando você quer comprar títulos públicos, você pode usar a corretora como intermediário para comprar diretamente para você ou para sua empresa. Dica 37. A segurança do Tesouro vai além do seu agente custodiante. Se você investe por um banco específico, se esse banco quebrar, nada vai acontecer com seus títulos, porque os seus títulos não estão no banco. O banco é só o agente custodiante. O banco é só o seu intermediário e ele é o responsável por te fornecer alguns serviços. Dica 38. É possível calcular a rentabilidade futura dos seus títulos do Tesouro. No próprio site do Tesouro, você consegue uma calculadora em que você pode projetar a rentabilidade do título que você acabou de aplicar ou que você pensa em aplicar. Aqui embaixo você consegue encontrar um link para você ir diretamente para essa calculadora. Dica 39. É possível você calcular a rentabilidade passada de cada título. Então, se você tiver alguma dúvida de qual foi o desempenho, o track record que a gente chama, é só você entrar diretamente no site do Tesouro, que eles também te fornecem uma calculadora para você fazer isso. Se você tiver qualquer dúvida, eu também deixo o link aqui embaixo que te leva diretamente para isso. Dica 40. É possível você usar o Tesouro Direto para acompanhar a inflação imobiliária. Então você tem títulos, os mais comuns, que acompanham a inflação, que é o IPCA. Mas você também tem títulos no Tesouro que acompanham o IGPM. Por mais que eles não sejam tão comuns, eles estão disponíveis hora ou outra, e quando eles estiverem disponíveis você pode fazer isso se você quiser participar do crescimento inflacionário do mercado de imóveis, por exemplo. Dica 41. Ninguém vai poder omitir informação de você. O Tesouro vai fornecer tudo. Ele fornece histórico de rentabilidade, extrato, consulta, tudo o que você precisar. E você não vai depender de nenhum intermediário. Tudo vai estar na sua mão. Dica 42. O Tesouro não possui come-cotas. O come-cotas é um efeito muito nocivo no seu patrimônio. Imagine que um fundo que possui come-cotas vai antecipar o imposto de renda semestralmente. Se ele fizer isso, você vai abrindo mão de uma parcela do seu lucro que já vai sendo paga como imposto. Se você imaginar que em um tesouro você não tem a incidência de come-cotas, esse valor que você não pagou semestralmente vai sendo acumulado. E essa acumulação, se você for pensar em 10, 20, 30 anos, dá uma diferença gigantesca. Dica 43.
O Tesouro garante a recompra dos seus títulos todos os dias em que ele tem negociação. Então você não precisa se preocupar com o lastro ou você não precisa se preocupar com alguém na outra ponta interessado em comprar. O Tesouro garante essa liquidez. Dica 44. O Tesouro pode ser mais rentável que um CDB. Um CDB médio de banco costuma pagar 90% do CDI. No Tesouro, o investimento mais conservador, que é o Tesouro Selic, costuma pagar próximo dos 100% da Selic. A Selic é sempre um pouquinho maior do que o CDI, mas de qualquer forma, você não precisa se preocupar. Na maioria das vezes, um Tesouro paga mais do que um CDB como esse. Dica 45. Um Tesouro pode ser mais rentável do que uma LC e LCA. Uma LC e LCA média em banco costuma pagar algo entre 83% e 82% do CDI líquido. Mas o próprio Tesouro, a Selic, o Tesouro Selic já remunera um pouco mais que isso. Outros títulos focados no longo prazo, como um Tesouro Inflação ou alguma coisa assim, costumam dar uma rentabilidade superior a 82% ou 83% do CDI. Dica 47. O Tesouro possui vencimentos muito distintos. Você pode escolher o vencimento que te atender da melhor forma. Então você pode investir em algo que vença daqui a um ano ou em algo que vença daqui a 35 anos. No intervalo desses anos, você pode escolher algo que te atenda da melhor forma possível, que esteja alinhado com seus planos. Outra dica, o gerenciamento dos seus investimentos ele é feito por você. Então, o Tesouro vai te fornecer tudo e você mesmo vai ter acesso a tudo isso. Eu já falei agora há pouco, em uma das outras dicas, que o Tesouro fornece tudo isso. Mas o bom é que ele vai te fornecer ferramentas analíticas para que você possa compilar todos esses dados e você possa interpretá-los para entender se você está investindo corretamente ou até se você poderia investir melhor. Dica 48. É possível criar estratégias em investir no Tesouro. Não só escolhendo um investimento, mas você pode criar algumas estratégias um pouco mais elaboradas envolvendo diferentes vencimentos e diferentes tipos de títulos. Dica 49. Existe uma estratégia chamada escada, chamada ladder. E nessa estratégia, ela consiste basicamente em você pegar investimentos com vencimentos mais longos e fazer um escalonamento de vencimentos. De forma que os investimentos mais longos, lembrando que antes de chegar no vencimento eles oscilam, quando eles tiverem uma rentabilidade negativa, você não vai precisar vendê-los, porque você tem outros títulos em outros vencimentos que vai te permitir atender o seu fluxo de caixa da forma correta. Então a estratégia consiste basicamente nessa diversificação e escalonamento, semelhante a uma escada, de vencimentos para que você nunca precise tomar um susto. Dica 50. A estratégia Bullet consiste basicamente em você escolher um vencimento que te atenda da melhor forma e você vai comprar sempre esse mesmo título ou esse mesmo vencimento. Então você vai pegar a sua carteira e se 2035 for uma boa data para você, tudo que você for investir vai ser nessa mesma data. Porém, só se você poder segurar até o final. E você vai usar outra coisa como caixa, não esse título. Dica 51. A estratégia Barbell consiste em você separar sua carteira em duas partes. Uma parte, fundo de emergência. Uma parte, longo prazo. Na parte de curto prazo, você vai investir em LFTs ou em Tesouro Selic, que é onde você realmente pode movimentar sem ter nenhum susto. E outra parte vai ser no longuíssimo prazo. É como se não tivesse um meio termo aqui. Você vai investir em Tesouro Inflação e em Tesouro Pré-fixado. Dica 52. No Tesouro, você pode investir em títulos que estejam condizendo com o atual cenário da economia. Então, se por acaso a economia for entrar numa crise, o que vai acontecer? A taxa de juros vai subir. Você pode usar a plataforma Tesouro para isso. Se você achar que a economia está muito bem e a taxa de juros vai diminuir, você pode apostar em investimento pré-fixado. Se você acha que a inflação vai subir, você pode investir em algum investimento que tenha algo atrelado à inflação. Então é difícil você achar uma plataforma ou um investimento único que te permita essa diversificação. O Tesouro te permite. Dica 53. Existem muitas
muitos agentes que disponibilizam acesso ao Tesouro Direto. Se você acessar o próprio site, você vai ver a quantidade e quem são eles. Não são todos, mas são a grande maioria dos que você conhece. Dica 54. Algumas das instituições que disponibilizam investimentos em Tesouro Direto são agentes integrados. Agentes integrados te oferecem algumas regalias, alguns benefícios. Ou seja, ao invés de você precisar entrar na plataforma do Tesouro, você pode comprar títulos públicos através da plataforma deles, porque a plataforma já é integrada com o Tesouro. Então, às vezes, é mais fácil e mais simples para você realizar essa operação. Dica 55. O Tesouro te protege das oscilações do mercado. Então, se por acaso você não quiser emoção, você não quiser ver o seu dinheiro oscilando para cima e para baixo, é só você comprar Tesouro Selic. Você não vai precisar se preocupar com isso. Dica 56. Tesouro não é poupança. Tesouro é investimento. Quando você deixa o seu dinheiro na poupança, você não pode considerar que você está investindo o seu dinheiro, porque muitas vezes o seu dinheiro não está nem reajustando pela inflação. Às vezes ele tem retorno negativo. O Tesouro é investimento. Então, geralmente, você está cobrando um prêmio ou está investindo em algo que está te rendendo algo acima da inflação. Dica 57. Caso você tenha alguma dúvida, você pode perguntar para o próprio orientador financeiro do Tesouro. Tudo bem que ele é um robô, mas se você entrar lá no Tesouro e você preencher tudo o que você precisa, seus objetivos, o que você quer, tudo mais, ele vai te dar exatamente os títulos mais recomendados para você. Dica 58. A possibilidade de reinvestimento automático. Sabe quando vence algum título no banco e o gerente liga para renovar, alguma coisa assim? Se você quiser, você não precisa nem se preocupar com isso. É só você deixar agendado que quando o dinheiro cair na conta, ele vai ser reaplicado. E toda vez daqui para frente que o dinheiro cair na conta, ele vai ser reaplicado de acordo com a estratégia que você vai deixar no sistema imputada. Dica 59. Você sabia que a maioria dos fundos de renda fixa investem em títulos públicos? Ou seja, o mesmo que você acessa através do Tesouro Direto? A grande diferença é que os fundos possuem come-cotas e uma taxa de administração mais alta. Então essa dica é valiosa para muitas vezes você não cair no conto de deixar o seu dinheiro no fundo e ir direto aplicar no Tesouro Direto. Dica 60. O Tesouro Direto é o queridinho dos estrangeiros. Ou seja, hoje, como o Brasil tem uma taxa de juros muito alta, inclusive muito acima do que quase todos os países por aí, o gringo vem para o Brasil e compra títulos públicos, porque apresentam um rendimento bem acima da inflação e bem acima do que eles estão acostumados. Dica 61. Eles podem te proteger da variação cambial. O Tesouro Direto tem um título chamado NTN-D, que tem basicamente a sua variação indexada a PETAX, que é a variação do dólar de forma resumida. Então, se o dólar subir, o seu dinheiro vai subir junto. Se cair, vai cair junto. Então você pode indexar o dólar sempre que esse tipo de título estiver disponível, que não é sempre que ele está disponível. Dica 62. Caso o governo quebre, você ainda assim vai receber o seu dinheiro. Lembrando que é quase impossível um governo quebrar. Se isso acontecer, o governo vai emitir mais moeda e vai conseguir te pagar. Muita gente fala que o governo está quebrado no Brasil e realmente está passando por grandes dificuldades. Mas entre passar por grandes dificuldades e ele realmente não conseguir pagar ninguém, é muito longe, é um caminho muito longo para isso acontecer. Tá? O governo tem o poder de aumentar impostos, de mexer na economia, de fazer tudo o que for possível para ele não quebrar. Ele é o último na escala de risco. Dica 63. Para investimentos acima de R$ 1,5 milhão, você não paga taxa de custódia para a CBLC. Se você tiver 2 milhões, por exemplo, os primeiros 1,5 milhão você paga essa taxa. Tudo que excedeu os 1,5 milhão você não paga mais essa taxa, independente da instituição. Dica 64. Você pode usar o Tesouro Direto para especular mais do que no mercado acionário. Sempre que você for usar o Tesouro Direto como especulação, você pode alavancar os seus investimentos. Você pode investir pensando em resgatar no meio do caminho. Então isso daí pode te dar um upside muito grande na sua carteira de investimentos.
E aí, o que você achou dessas 64 dicas que eu separei para você? Espero que elas tenham te ajudado de alguma forma. Eu sei que muitas aqui você já ouviu falar, principalmente se você acompanha os meus vídeos. Aliás, se você não acompanha, se inscreve no nosso canal. E tem outras que eu tenho certeza que são novidades para você. Me deixa aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida que eu vou te ajudar e terei o maior prazer em fazer isso. Um abraço e até o próximo vídeo.